A minha opinião é que existe aqui uma quadrilha que já é antiga dentro do INSS, que veio roubando os aposentados. Descontava 30, 40, 50 reais de cada aposentado, que sequer sabia que era filiado a entidades. Entidades essas picaretas como Ambec, Conafé e tantas outras que existiam por aí. Amar e assim por diante. Pois bem, essa quadrilha antiga, ela começou a roubar dos aposentados, especialmente em 2017, 18, 19, governo Temer. Isso é o que a gente apurou até hoje disso. E o senhor trouxe, e por que isso? Porque essas entidades passaram a existir ali. Ali começaram a existir os ACTs. Os ACTs eram muito ligados a entidades sindicais. E a partir deste momento é que surgiram essas entidades que, ao final das contas, não tinham associados, passaram a ter associados, que foram trazidos de dentro do INSS como aposentados, descontados e eles roubados ali. Isso se deu em 2018, 2019. O senhor entrou exatamente no bojo disso em 2017 e o senhor disse uma pessoa importante, que não tinha aparecido ainda, que o indicou, embora o senhor diga que seja por currículo, que é o deputado André Moura. Deputado André Moura, senhores e senhoras deputados e deputadas, era o líder do governo Temer. Deputado André Moura, Pimenta me dizia aqui, eu não era desta época aqui da Câmara, mas Pimenta era, que ele era conhecido como dono do INSS. E era muito amigo de Eduardo Cunha, dono do INSS, já era conhecido deputado André Moura. O senhor sabia disso? Sabia dessa função do senhor André Moura? Não sabia. Não sabia. Pois era ele, exatamente este que, coincidentemente, o senhor teve o seu currículo por ele apresentado. Mas junto com ele depois, e junto com o senhor, vieram também José Carlos Oliveira. O senhor conheceu o José Carlos Oliveira? Sim, senhor. Era amigo dele? Amigo não, ele foi meu presidente. Foi seu presidente? Meu colega como diretor e depois meu presidente e depois ministro. Durante todo esse período? Na época que eu era diretor de gestão de pessoas, Oliveira era superintendente de São Paulo. São Paulo. Depois ele veio a ser DIRBEM. Depois DIRBEM, já em outra presidente fase, do INSS. E ministro. E ministro. E é engraçado, esqueceram de perguntar sobre Zé Carlos Oliveira nessa trajetória toda. Esqueceram. Zé Carlos Oliveira passou em branco até agora. É bom colocá-lo aí, junto com Virgílio, Fidelis e o próprio Careca. Pois bem, eu já disse que o INSS retirou a obrigatoriedade da carta sindical, então passou a apresentar essas entidades. Quando foi em 2021, o senhor retornou. Então, olha primeiro essa ligação com o André Moura, dono do INSS, que passou então a articular ali algo novo no INSS, que foram essas entidades picaretas que apareceram. O senhor estava lá exatamente neste momento. Ali apareceu o Zé Carlos Oliveira, apareceu o Temer e posteriormente veio aparecer o governo Bolsonaro. E no governo Bolsonaro o senhor retorna em 2021 e diz que quem o indicou foi Euclides Petersen, que a gente viu tem também aí alguma coisa com a Conafer que nós vamos ver. O senhor foi apresentado também com o apoio da Conafer? Chegou a apoiar o senhor? Não, senhor. Não. E o Zé Carlos Oliveira? Te deu aí também um aval? Zé Carlos Oliveira, como eu falei, eu conheci ele como superintendente e vou até repetir. Eu, como diretor de gestão de pessoas e governança, não tinha gerência nenhuma sobre benefício, sobre acordo de cooperação técnica, nenhuma. Sim, mas a pergunta que eu faço... faço... fiz meu serviço de gestão de pessoas e fiz meu serviço na governança. Sim, mas a pergunta que eu faço é se na hora do senhor retornar, o Zé Carlos Oliveira também o recomendou como um retorno também em 2021. Recomendar, não. Não, mas apoiou? Ele não... Apoiou. Apoiou. Zé Carlos Oliveira apoiou. Então vamos lá. Vamos ligando aí os casos, pessoal, porque Zé Carlos Oliveira é figura importante nisso, hein? Pode esquecer, não. Pois bem, então ele retornou. Quando foi em novembro de 2022, olha só, acabou. O governo Bolsonaro já tinha pedido eleição, estava tentando dar golpe no Brasil, não tinha fugido, mas ia fugir, todo mundo sabia das pretensões lá de Bolsonaro. O senhor, então, fundou a Vênus. Fundou a Vênus em novembro de 2022. E o Careca depois vai fazer uma série de inserções financeiras também junto à Vênus. Depositou, está nos RIFs, 228 mil, depois 2 milhões, 85 mil, e a Vênus depois passou para o senhor 2 milhões e tanto. Então o senhor faz a Vênus em novembro de 2022, durante 2023 opera bastante com a Vênus e o Careca, e o senhor sai logo em abril. Sai demitido, o senhor foi demitido, porque iria depois se aposentar, tá certo? Não, não ia me aposentar, fui exonerado. Foi exonerado. Ou seja, quando há mudança de governo, existe a... Claro. É a transição de cargos. Ainda bem, o senhor foi então exonerado depois de prestar grande serviço no governo Temer, onde o senhor foi indicado pelo dono do INSS, e depois o senhor voltou em 2021, indicado por Euclides Petersen, como indicação também, ele como base do governo Bolsonaro. O Zé Carlos Oliveira apoiou que isso acontecesse, e em novembro de 2022 o senhor funda uma empresa chamada Vênus, que vai depois ganhar dinheiro do Careca, que estava roubando o INSS. Esses são os fatos, o senhor vai acabar tendo que responder isso na justiça. Mas veja bem,
Esses fatos são esclarecedores e nos coloca aí esse André Moura, viu, Pimenta, na rota de investigação. Que indicações foram essas que ele fez em 2019, além do senhor? Ele é pessoa, presidente, importante de vir aqui. Vou apresentar requerimento para o ex-deputado André Moura vir explicar como é que foi esse início do processo. Ele passa a ser uma figura importante. Mas veja bem, eu também não gosto de blindagem. Coloca a primeira foto aí. Olha quem está ali. Ali é o senhor Cavalcante. Vamos pegar aqui, o senhor Cavalcante, que está aí com a gente. O senhor Fernando Cavalcante está ali à esquerda. O Fernando Cavalcante é aquele das adegas de vinho caríssimo, Ferrari, McLaren, era muito amigo do Camisotti e também era amigo do Careca. O senhor conheceu esse Fernando Cavalcante? Não, senhor. E o outro em seguida, o advogado ostentação? Também não. É o senhor Nelson Williams, que é o que tudo indica, lavava dinheiro do Camisotti, que é aquele que não veio aqui. E depois dele, vem aí o ex-governador Tarcísio. Isso parece... governador Tarcísio. Não sei se ele conhecia, já se convidou essas pessoas para estarem lá pelo roubo que essas pessoas faziam no INSS. Eu acho que não é uma conclusão plausível de ser feita, mas tem gente que gosta de concluir com fotos essas coisas. Põe a próxima foto, para ver uma pessoa que está sendo aqui blindada. Que tudo sabia, mas está sendo blindada. A próxima foto. Do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com os fiscais, olha lá. Bolsonaro foi alertado de desvios, fraudes irregulares do INSS durante a transição, dizem peritos. Estão lá os peritos com o Bolsonaro e não aparece o requerimento dele. Mas cada um tem a foto que merece, né, presidente? Vamos botar a outra foto para mostrar as diferenças. Essa é a foto. Essa é a foto que incomoda os bolsonaristas, que estavam, portanto, aflitos. O presidente Lula fazendo, evidentemente, aquilo que um presidente da República deve fazer, distensionando, negociando e não roubando, e devolvendo o dinheiro dos aposentados que foi roubado. Mais um minuto, presidente, porque eu não consigo falar. Não. Um minuto é só quando agrada, Vossa Excelência. Não tem nada a ver com a CPI. Para encerrar, Excelência. Eu não consigo terminar, Para presidente. encerrar, Excelência, por favor. Essa CPI é séria. Não, senhores, por gentileza. com o irmão do Bolsonaro. Senhores, por favor. Por gentileza. As fotos demoraram mais, eu estou tentando falar. Não, só um instantinho, deputado. Eu só... Dá um minuto, né? Aqui todos têm o direito de se posicionar, colocar da maneira que desejar. Bolsonarista é uma pessoa difícil. Tudo que não agrada é no grito, é no berro e tenta calar as pessoas. Por isso é que a gente ganha os minutos aqui para pelo menos poder concluir as coisas. Então, o que eu disse? Há uma ligação clara de uma quadrilha que veio do governo Temer, passou por todo o governo do Jair Bolsonaro, nada foi feito para se apurar, e agora este aí, o presidente Lula, que está ali com o Temer, numa foto ilustrativa, está devolvendo o recurso, já foram devolvidos mais de 3 bilhões para mais de 2 milhões de aposentados. E, além disso, o presidente colocou a Controladoria Geral da União, como não tinha sido feita no passado, e também a Polícia Federal, que Bolsonaro não fez, para investigar esse caso que está levando a gente a elucidar a roubalheira que veio desde Temer, passou do Bolsonaro e está sendo agora resolvida por este presidente, que é um grande ativista e um grande internacionalista que apresenta o Brasil ao mundo. Muito obrigado.